Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. João Evangelho, capítulo 1. Eu quero que você compreenda uma coisa que é muito importante que você tenha um entendimento aberto em relação ao que eu vou falar. Porque nós desejamos a manifestação do poder de Deus. Quem é que não quer? Quem é que não quer que Deus cure? Quem é que não quer que Deus prospere? Quem é que não quer que Deus traga uma solução financeira, conjugal, familiar? Quem é que não quer? Todo mundo quer alguma coisa de Deus, né? A única coisa que às vezes a gente percebe que não é todo mundo que quer é fazer a vontade dele, né? Algo dele todo mundo quer. Fazer a vontade dele nem todo mundo quer. É aquilo que eu falava há algum tempo atrás. Há uma disposição até muito grande das pessoas em vir buscar conhecimento. Elas se esforçam até sair do local do trabalho direto para a igreja e não sei o que mais, e faz isso e faz aquilo, mas ela não tem a mesma disposição para obedecer a orientação que chega. Nós temos que começar a ter essa disposição. Mas eu quero que você, além de ter essa disposição, aprenda a ter, eu quero que você tenha conhecimento, entendimento. Para quê, pastor? Para não dar golpes ao vento, para não se esforçar à toa. Tudo tem uma maneira de ser feito. E não adianta eu querer que Deus faça da minha maneira. Por quê, pastor? Ele tem o jeito dele. Ele tem a maneira dele. Está compreendendo? João Evangelho. Almeida Revista e Corrigida. Se você tiver celular, por favor, eu escutei o barulho de um agora há pouquinho. Desliga o celular, por gentileza. Tá bom? Para não atrapalhar você, nem atrapalhar quem está ao seu lado. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Segue. Ele estava no princípio com Deus. Segue. Todas as coisas, presta atenção nisso, foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Coloca no 1 João Evangelho aí. Onde você está? Volta para o versículo 1. Preste atenção. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Nós conhecemos como Jesus. Mas ele não era Jesus, pastor? Não. Ele era o Verbo. Ele se tornou Jesus. Esse nome Jesus, eu já tenho ensinado para você. É um nome que pertencia a Deus e Deus deu esse nome para ele. É como se chegasse assim e falasse: Verbo, vem cá. A partir de agora, Verbo, você vai ser conhecido como Jesus. Amém? E esse nome que eu estou dando para você, ele está acima de todos os nomes. É um nome onde, nos céus, todo joelho se dobra. No mundo dos homens, todo joelho se dobra. E no mundo dos mortos, todo joelho se dobra. Está acima de todos os nomes. Você compreendeu? Sim ou não? Então, preste atenção. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era... Pastor, não entendo. É simples, eu tenho tentado explicar para você. Existe um homem exterior. O homem exterior, por exemplo, se você olhar, você está vendo uma pessoa só. Mas o homem, na verdade, ele não é composto apenas por uma pessoa. Ele é composto por 3 pessoas. 3 pessoas, pastor, sim. Você vê uma só. Mas dentro existe 2. Alma e espírito. Alma e espírito. Apesar de você olhar uma pessoa só, existem 3. O homem exterior, a alma e o espírito. Você está compreendendo, sim ou não? Então, no princípio era o Verbo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo é a mesma coisa. No princípio estava o Deus Todo-Poderoso, o Verbo,
que nós conhecemos como Jesus, e o Espírito Santo. Estavam todos juntos nos céus. Você está compreendendo? Tudo foi feito por Deus, por meio do Verbo. Qual é o poder de Deus, então? O Verbo, a palavra. Tudo se faz, tudo acontece por meio da palavra. Mas só que, apesar de ser por meio da palavra, existe uma maneira de ser feita qualquer tipo de obra de Deus. E é isso que eu quero mostrar para você. Gênesis, se é princípio, vamos no princípio. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Olha lá. No princípio, esse princípio é o princípio de João. No princípio era o Verbo. Ele estava se referindo aqui, ó, a Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Segue. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quem é que estava no princípio? Deus, o Pai, que se assenta no trono todo-poderoso. O Verbo e o Espírito Santo. 3, mas um só Deus. Como eu acabei de explicar para você. Você olha, você vê um, mas tem 3. O homem exterior, a minha alma, meu intelecto, meu raciocínio, a minha inteligência e o meu espírito, que nós falamos de coração. Você compreende? Sim ou não? Compreende? Então, da mesma maneira, Pai, Verbo e Espírito Santo. Mas um só Deus. E o Verbo você conhece hoje como Jesus. O Verbo, a palavra de Deus. Porque Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. Amém? Segue. E disse Deus. Então, como que Deus começou a criar as coisas? Como ele começou a fazer a obra? Como ele faz uma obra? Por meio da palavra. Disse Deus. O poder que Deus criou todas as coisas foi entregue a mim e a você. Qual poder é esse, pastor? A palavra. É esse poder aqui. Olha, o Senhor Jesus, ele conversando, daqui a pouquinho a gente volta aqui. O Senhor Jesus, ele conversando, ele fala algo muito sério e muito importante. Errais. É um erro que nós cometemos. Por não conhecer as Escrituras. E, consequentemente, não conhecer o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus é a palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o poder de Deus. Está compreendendo? Agora tem que conhecer ela como ela é. Jesus, porém, respondendo, disse, está lá em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, é um erro. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, como é que eu vou conhecer a palavra? Irmão, só tem um jeito de você conhecer uma pessoa, já tenho falado para você. É se aproximando dela, convivendo com ela. Cada dia que vai passando, você vai entendendo, vai conhecendo, percebendo como a pessoa é. A palavra é a mesma coisa. É uma pessoa. Então você tem que se aproximar. Puxa vida, eu não tinha visto isso aqui. Nossa, eu não tinha esse entendimento. Quanto mais você olhar, quanto mais próximo você estiver, quanto mais junto você chegar, mais você vai conhecer. Mais você vai ter entendimento. Compreende, sim ou não? Não estou entendendo. Vai meditar. Lê de novo, olha de novo. Não entendi. Vê de novo, olha de novo. Pede ajuda para Deus. Pede ajuda para quem é experiente na palavra. Eu diria a você que a pessoa certa para você pedir ajuda é o seu pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É muito importante o que eu estou dizendo para você. Volta lá. Então, é um erro não conhecer as Escrituras. E, consequentemente, não conhecer o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, Jesus é o poder de Deus. Foi por meio da palavra que ele criou todas as coisas. Nós vimos agora que, sem ela, nada do que foi feito se faria. É por ela, é pelo poder da palavra. Então, você tem que começar a utilizar, ter entendimento que as coisas elas vão acontecer por meio da palavra. E usar a palavra, falar a palavra. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado,
em Mateus capítulo 4, qual foi o comportamento dele? Vamos dar uma olhadinha. Já vou voltar aí já. Mateus capítulo 4, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Segue. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Segue. E chegando-se a ele o tentador, disse, ó, essa é uma maneira que o diabo usa para enganar as pessoas. Qual, pastor? A falta de conhecer a palavra de Deus, a nossa ignorância. E ele, às vezes, ele pega a própria palavra para enganar a pessoa. Só que ele vem e traz a palavra de uma maneira distorcida, mas ele pega a própria palavra para enganar a pessoa. Por quê? Porque ele sabe que ela não conhece o suficiente. E ele consegue engodá-la, ele consegue enganar. Então, é um erro não conhecer as Escrituras. Tem que gastar tempo com as Escrituras, gente. Você gasta tempo com um monte de coisa. Gasta tempo com um monte de coisa. Não gasta tempo com as Escrituras. Tira tempo. Fica aí em internet o dia inteiro. Mídias sociais o dia inteiro. Cata a Bíblia. Cata a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Não gosta de ler, pastor? Coloca um fone no ouvido. Tem Bíblia em áudio hoje. Vai acompanhando. Mas você tem que aprender a gastar tempo com as Escrituras. Por quê? Você tem que conhecer. Se você não conhecer as Escrituras, o diabo ele tem facilidade de te enganar. Ele tem facilidade de lhe roubar. E ele veio, presta atenção, ó. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Quer dizer, ele está dizendo, se você é o Filho de Deus, você tem poder para transformar essas pedras em pães. Quero ver. Prova para mim. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Você não tem que provar nada para o diabo. Você não tem que provar nada para o diabo, nem nada para ninguém. Você tem que ter conhecimento de quem você é. E você é quem eu sou, pastor. Irmão Jesus, Filho de Deus. Você está na mesma posição que Jesus, o Filho de Deus. Você está compreendendo? Significa que eu tenho os mesmos direitos. Então você tem que saber qual é o teu lugar, qual é a tua posição, quem você é. E você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. O teu comportamento tem que mostrar para as pessoas quem você é. Essa é a realidade. O Senhor Jesus, ele falou que não era necessário que ninguém desse testemunho dele. As obras que ele fazia, essas falavam por ele. Então, o teu comportamento, a tua maneira de viver, tem que falar por você, que você pertence a Deus, que você é filho de Deus. Está compreendendo, sim ou não? E se você for questionado, você mostra a palavra. Está entendendo? Preste atenção. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Segue. E ele, porém, respondendo, está... Irmão, você tem que aprender. Agora é aquele negócio, se você não conhece as Escrituras, como é que você vai falar está escrito? Como é que você vai falar? Você não sabe. Você não sabe. Irmãos, eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro essa semana, ontem, quinta-feira. E eu saí 5 horas da manhã e fomos até uma certa altura no interior do Rio, pregamos em 4 cidades do interior do Rio de Janeiro. Está entendendo? Quando a gente estava indo da 3ª cidade para a 4ª cidade, passamos numa estradinha lá, meio de terra, uma pedra afiada bateu, cortou o pneu. Irmãos, estava eu e mais 3 pessoas comigo. Ninguém de nós 3 sabia tirar o estepe do carro. Não sabia. Eu nunca nem tinha visto aquele estepe. Nem sabia do jeito que era. Eu nem sabia que era um estepe dessa finurinha para andar no máximo a 80 por hora. E o pior é que ele estava debaixo da carroceria do carro. E eu não sabia nem como tirar. Nunca tinha visto. Pastor, hoje é fácil, é só entrar no YouTube, no Google a gente descobre tudo. Ou no YouTube. É verdade. Só que eu estava entre montanhas, numa serra no Rio de Janeiro. Não tinha sinal nenhum. Não dava para chamar resgate, não dava para chamar seguradora, não dava para fazer nada. Mas só que tem um Deus que vê a gente onde a gente está. Basta fazer uma oração, apareceu lá uns 8 carros, sei lá, ou mais. Porque a polícia passou pela gente como se não tivesse ninguém lá. Está entendendo? Aí o que acontece? Aí apareceu, entre esses que apareceu um que sabia. Veio. Então, do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando de conhecimento, irmão. Se você não conhecer, qualquer um te engana. O diabo, qualquer demônio te engana.
Você está entendendo o que eu estou falando para você? Lá, nessa situação de tirar o estepe, eu ouvi, só fiquei observando, só olhando assim. Um falou isso, outro falou aquilo, ele falou aquilo, ele falou outro aquilo, o outro falou outro aquilo. Quem conhecia veio e fez, e eu vi que todo mundo estava falando um monte de besteira. Por quê? Porque ninguém conhecia. Só eram sugestões, conjecturas. Não, você tem que ter conhecimento das Escrituras. Amém? Se você não tiver conhecimento, por mais poderosa que a palavra de Deus é, e é, criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas por meio dela. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus, a palavra, o verbo, para Ele. Por meio dele e para Ele. Essa é a grande realidade. Então é um poder extraordinário que nós temos na mão. Só que se nós não conhecermos esse poder e não soubermos como usar esse poder, é como se não tivesse nada. Fiquei parado lá até poder usar o step. Era como se não tivesse nada. Irmão, acorda. Você tem que ter entendimento, você tem que ter conhecimento da palavra. Agora, para isso, você precisa gastar tempo. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segue. Agora quem vai usar a palavra é o diabo. Olha só. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Segue. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Ele estava falando, se você é o filho de Deus, então você tem a proteção dele. Você tem a proteção dele, porque está escrito que ele mandaria anjos para proteger, para que sequer você tropeçasse numa pedra. Então pula daí. Irmãos, deixa eu contar para vocês, já falei para vocês. Eu fui pastor num estado onde eu fui ameaçado de morte 3 vezes. Por quê, pastor? Por pregar santidade. Por pegar contra a prostituição. Por explicar que homem é homem de uma só mulher. Que mulher é mulher de um só homem. Simples assim. Que eu não posso ser um homem que tenho a minha e uma outra. Eu não posso. Eu não posso ser uma mulher que eu sou amante de um homem casado. Ou de um homem solteiro. Vida conjugal é para quem é casado. Quem não é casado não pode ter vida conjugal. Está compreendendo, sim ou não? É coisa séria. E um falou que ia me matar, que eu estava me metendo na vida dele. Ele tinha fama lá de ser matador de aluguel, inclusive. Extermínio. Aí eu fui falar com Deus. Falei, meu Deus, essa é a terceira. As outras 2 não me preocupou. Mas essa preocupou. Aí o Senhor Deus, ele veio falar comigo. Ele falou, não é bom que o profeta morra fora de Israel. Primeiro eu nem sabia que era profeta e fiquei sabendo quando Deus falou. Ele disse que eu não iria morrer. E naquela oração o Espírito Santo me mostrou como eu vou morrer. Ele me mostrou que eu vou morrer velho, na minha casa, em paz, rodeado pelos meus netos. Está entendendo, sim ou não? Agora, eu sei isso. Eu tenho essa convicção, essa certeza. Significa agora que eu vou passar de olho fechado na Celso Garcia, na hora do rancho. Não pode. Por quê, pastor? Eu vou estar fazendo algo que não pode. O quê? Segue. Olha o que Jesus fala no 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Em outras palavras, Jesus estava falando, é lógico que eu tenho a proteção de Deus. É lógico, eu sou filho dele, eu tenho a proteção dele. Mas se eu colocá-lo à prova, se eu tentar o meu Deus, eu vou estar desrespeitando a palavra dele. E eu vou morrer. Está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, mas tem pessoas que, elas por não conhecer a palavra, o diabo vem e pega a própria palavra de uma maneira distorcida e leva a pessoa ao erro. Engana a pessoa. Não enganou Jesus. Por quê? Ele conhecia as Escrituras. Mas ele era Jesus, pastor. Você não entendeu não que ele era o verbo que se fez carne? Ele era homem como eu e você. Ele não agia e não fazia nada pela força, pela onipotência de Deus. Ele não tinha essas prerrogativas. Ele não era onisciente, ele não era onipresente, ele não era onipotente e nem era presciente. Ele era homem como eu e você. Todo tipo de obra que o Senhor Jesus fez foi por meio do poder da unção
do Espírito Santo. Da mesma maneira que eu faço ou que você faz. Por quê, pastor? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores. Por quê? Porque essa condição foi dada ao homem. E ele estava na posição de homem. Ele não usou a prerrogativa de Deus. Nenhuma delas. Você está compreendendo, sim ou não? Então você tem que ter esse entendimento com você. É coisa séria. Ele foi instruído pelo Espírito Santo como nós somos instruídos pelo Espírito Santo. Como eu e você, como nós. Amém? Volta lá, em Gênesis. É um erro não conhecer as Escrituras. Se você não conhecer as Escrituras, você não vai conhecer o poder de Deus. Não vai entender como esse poder funciona. Você não vai entender como Deus faz a obra. Aí você vai ser aquela pessoa ansiosa e as coisas não acontecem do jeito que você acha que tem que acontecer, você até desiste do caminho. Como eu tenho visto muitas pessoas. Mas por quê? Porque elas não conhecem as Escrituras. Olha só, preste atenção. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Segue. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Segue. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde. E a manhã do dia primeiro. Segue. E disse Deus, haja separação no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Primeiro você tem que entender. Volta lá no 1. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vá lá. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, era um abismo, só água, não tinha mais nada. E o Espírito Santo, ele andava, ele plainava sobre as águas. Segue. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Por quê? Era trevas. Então, houve luz. Quando ele deu a ordem, ou seja, a palavra de Jesus, o verbo, foi lá e criou a luz. Fez a luz, por meio da ordem que ele deu. Segue. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Segue. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã. Então você vê que Deus, em um dia, ele fez uma parte da obra. Pastor, não estou entendendo nada ainda. A obra de Deus é feita por Ele, por meio da palavra. Mas ela é feita em partes. E nós queremos que as coisas aconteçam de uma vez. Não vai acontecer de uma vez. É em parte. Vai chegar um tempo que a obra vai estar completa. Mas é em parte. E nós temos que ter a paciência. Por isso que não é só fé. Porque sem fé é impossível. Mas por isso que não é só fé. É fé e paciência. Perseverança. Você tem que aprender a esperar. E um dia ele fez uma parte. Aí ele vai para outro dia. Vai lá. Segundo dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Primeiro ele só fez o quê? Ele olhou, né? O Espírito Santo planeou, era só água e trevas. Ele criou luz. Viu que a luz era boa. Aí ele separou luz de trevas. Certo? Deu o nome da luz dia e o nome das trevas noite. Certo? Parou por aí. Amém? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Isso já no segundo dia. E haja separação entre águas e águas. Qual é essa expansão que ele mandou que existisse no meio das águas? Essa expansão é justamente isso. Ó. O que é, pastor? A atmosfera. Ele mandou que se separasse entre água e água. Fez uma divisão, uma separação. E isso aqui, vertical. Na vertical. É tudo que você vê aqui, ó. Esse ar que está entre a terra e o céu que a gente vê.
Esse céu que a gente vê é aquelas águas que ficam uma parte para cima e uma parte para baixo. Deu para entender, sim ou não? Sim ou não? Segue. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Era só água. Ele separou. Essa expansão, essa separação é a atmosfera. A Bíblia se explica. Coloque isso no seu coração. É que talvez você nunca tinha prestado atenção, não tinha entendido que é essa atmosfera, é essa separação. Mas se você prestar atenção, a própria Bíblia fala isso. Quer ver? Segue. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas, entre as águas, que estavam debaixo da expansão. Lembra? Uma ficou para cima, outra ficou para baixo. Da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Deixa eu ler novamente. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão, ou seja, ele fez uma separação entre as que estavam em cima e as de baixo. E assim foi. Segue. E chamou Deus a expansão, estou falando que a Bíblia se explica, ó. E chamou Deus a expansão, tá? A dúvida que levantou a cabeça foi removida agora. Mas só por quê que você muitas vezes não sabe das coisas? Porque você estuda as Escrituras de maneira errada. Você lê um versículo um dia, lá em Gênesis lê um outro em Êxodo um outro dia, um outro lá em Apocalipse um dia. Irmão, a Bíblia pode ter sido, está hoje separada em capítulos e versículos, que eu acho ótimo, mas a Bíblia não é escrita, não foi escrita em capítulos e versículos. São cartas, pergaminhos. Então, são, às vezes, histórias pequenas, que tem um começo e um fim. Pequenas, que dá lá um capítulo, que dá lá 5, 6 versículos, mas tem histórias que dão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 páginas da Bíblia em sequência. E você lê um versículo e quer ter entendimento. Não vai ter entendimento. Está compreendendo? A primeira coisa, quando você vai fazer um curso de teologia, que você aprende, que a própria Bíblia se explica. Então, aprenda a ler. Por isso que eu digo a você, leia texto, veja o contexto, entenda o que está sendo dito, compreenda o que está sendo dito. Ó, e chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã. O segundo chamou a expansão céu, mas não. Você vê que ele trabalhou só na parte de cima, no segundo dia. Primeiro ele separou as trevas da luz, certo? Depois ele vem e faz uma expansão. Aí depois ele vem e trabalha só na parte de cima da expansão. Segue. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar. E apareceu a porção seca. E assim foi. Segue. E chamou Deus a porção seca, terra. Agora ele começou a trabalhar na parte de baixo. Mandou juntar para um lado só. Aí apareceu a porção seca, ele falou, tá bom, vou dar um nome, é terra. E das águas chamou mares, rios, oceanos, chamou mares. Deus viu que era bom, segue. E disse Deus, produza, olha aí, ó. Agora ele começa a trabalhar na terra. Por quê, pastor? Porque ele tinha planos, ele tinha um projeto. Então ele vai, já está tudo pronto na cabeça de Deus, o que você é, o que você vai ser, o que você será, já está tudo pronto. Mas ele vai formando o que você já é aos olhos dele, no coração dele, vamos dizer dessa maneira, o que você já é lá, ele vai formando passo a passo. Agora você vê que ele vem com uma outra parte aqui, ó. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Segue. E a terra produziu erva, dando semente, conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Segue. Nada que Deus faz, ele faz por um acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Tudo tem um determinado objetivo.
Está compreendendo ou não? E foi à tarde. E amanhã, o dia terceiro. Você vê quanta coisa foi feita, mas foi feita em etapas. Em etapas, parte por parte. Está falando de um dia inteiro. Tem coisas que Deus fez pela manhã, de um dia inteiro dele, ele fez pela tarde, de um dia inteiro dele, ele fez antes de terminar o dia. Ele fez por etapas. Ele faz por etapas. Está compreendendo, sim ou não? Tudo segundo a palavra. E foi tarde, e manhã, o dia terceiro. Segue. E disse Deus, haja luminares na expansão do céu. Ó, começando de novo por onde? Pelo céu. Tudo vem do céu. Tudo que é verdadeiro vem do alto. Tudo vem do céu. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, entre a luz e as... Porque ele já disse que tinha separado. Agora, mas ele já tinha separado, sim, agora ele torna evidente aos olhos dos homens. Aquilo que ele já tinha feito, já estava pronto. Num determinado momento da tua vida vai se tornar evidente aos teus olhos. Só que já está pronto, já está feito. Só não está ainda diante dos teus olhos. Ele já não havia falado, haja separação entre luz e trevas? Sim ou não? Agora preste atenção, e disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite. Agora é evidente aos olhos de qualquer um. Você sabe quando está noite, porque você vê a lua, que é um luminar que ele colocou, e sabe quando é dia, porque você vê o sol, que é um outro luminar que ele colocou. Ou seja, mas ele já não havia feito a separação? Já, mas agora se torna evidente aos olhos naturais, aos olhos humanos. Compreende o que eu estou falando? Não. Glória a Deus. Para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Há sinais de que o dia está nascendo. Há sinais de que o dia está acabando. Agora é aquele negócio. Você tem que prestar atenção. Amém? Segue. E sejam para luminares na expansão dos céus. Para alumiar. Não é porque você não está acostumado a ouvir a palavra que está sendo pronunciada errada, não. Alumia aqui para mim. Alumiar. Essa é a palavra. Produzir luz. Amém? Para alumiar a terra. E assim, tudo acontece conforme Deus declara. Em outras palavras, tudo acontece conforme está escrito. Tudo é por meio da palavra. Segue. E fez Deus os dois grandes luminares para luminar, o maior para governar o dia, e luminar, menor para governar a noite. E fez as... aí já começou uma outra parte. Ele fez também as... Segue. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Segue. E para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Segue. E foi a tarde e amanhã, e o dia quarto. Segue. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face e a expansão. Aí ele fez os seres alados. Seres alados, pastor, assim que voam. Gavião, garça, e aí vai tantos seres alados, tantos seres que voam. Alguns ainda nós conhecemos, ainda nós presenciamos a presença deles aqui entre nós. Outros nós nem presenciamos mais. Fica difícil para alguém acreditar que um dia teve lá aqui um dinossauro, um albatroz, mas Deus criou muita coisa que hoje a gente não vê mais. Eu estava viajando com alguns amigos esses dias e eu falei de uma coisa que quando eu era garoto eu via demais, que se os meus filhos
Se perguntar aos meus filhos, e talvez perguntarem aos seus, eles nunca viram na vida um vagalume. Um vagalume. Pergunta para a criança do teu lado se ela sabe o que é um vagalume. Mas só que na minha época era praga. Eu lembro que eu gostava de catar muito vagalume para colocar em caixinha de fósforo e ficava com ele lá. E muitas vezes eu catava, infelizmente era criança sem juízo, catava e riscava no chão só para poder ver. Agora a maioria nem sabe o que é vagalume, mas não significa que não existiu um dia. E não significa que não exista em algum lugar. Eu nunca mais vi. Eu acho que eu não vejo um vagalume desde os meus 10, 12 anos de idade. Eu não vejo um vagalume. Tenho 54. Mas só que eu via muito. Está compreendendo? Quem já viu vagalume aqui? Aí, ó. As crianças que estão aí nunca viram. Vai para a internet que vocês vão ver o que é um vagalume, pelo menos na internet. E disse Deus, produza nas águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face e a expansão dos céus. Segue. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que a água abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era, tudo que ele faz, é bom. Segue. E Deus os abençoou, dizendo, preste atenção nisso, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então você vê que o contato natural entre seres que Deus criou, da mesma espécie, macho e fêmea, não é pecado, é mandamento. Até mesmo para as criaturas da natureza. Deus criou e não é e nunca foi pecaminoso, dentro das regras de Deus. Segue. O pecado ocorre quando está fora das regras de Deus. E foi à tarde e amanhã, o quinto dia. Segue. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Segue. E ele fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Sério. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção nisso. E domine sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a jurisdição sobre a terra. O poder sobre a terra, a jurisdição sobre a terra é de quem? Do homem. Nenhum ser tem jurisdição ou autoridade sobre a terra. Somente. Por quê? Porque Deus disse que assim seria. Está aí a razão da necessidade da oração. Se para Deus agir aqui, você tem que chamar a intervenção dele. Por mais que ele saiba a tua necessidade, ele sabe. Se você não orar, você não está, como eu poderia dizer dessa maneira, dando a permissão para Deus se manifestar. Permissão, pastor? Ele é todo poderoso, ele é onipotente. É por ele ser todo poderoso, por ele ser onipotente, que é dessa maneira, porque ele decidiu que fosse assim. Ele decidiu que fosse assim. Compreende o que eu estou falando? Ele decidiu que fosse assim. Simples assim. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre. Ele deu poder sobre tudo, no que diz respeito à terra ao homem. Segue. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, não criou um ser alternativo aqui, não. É macho e fêmea só. Não criou uma terceira opção. Ô pastor, sou homofóbico? Não. Eu só estou lendo o que está escrito, estou declarando o que está escrito. Você está vendo uma terceira opção aqui?
Não está. Eu também não estou. Não estou falando nada que não seja verdade. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Homem foi feito para se relacionar com mulher. Mulher foi feita para se relacionar com homem. Homem não foi feito para se relacionar com homem, nem mulher foi feita para se relacionar com mulher. Porque um dos motivos do relacionamento é a multiplicação. Agora, como é que vai multiplicar 2 machos? Como é que vai multiplicar 2 fêmeas? Está de brincadeira? Vamos levar a palavra de Deus a sério. Amém? O objetivo é o homem ter prazer com a mulher ter prazer com o homem. Também existe esse objetivo. Mas o principal objetivo é a procriação. E nós temos que ter esse entendimento em nós. Amém, pessoal? Segue. E Deus os abençoou, e disse-lhes, frutificai. Olha lá, contato conjugal é mandamento de Deus. Mas preste atenção nisso antes. E Deus o abençoou. Ele fez um casamento. Pastor, fez um casamento? Fez um casamento. Porque o casamento, você tem ideia de casamento dessa cerimônia que você conhece. Na verdade, o casamento está diante de Deus, nos céus, escrito, no momento que diga, segundo a autoridade que me é dada, eu digo, você é marido e mulher. Pronto. Por quê? Tudo é por meio da palavra. Aí existem os rituais humanos, né? De se assinar num livro e tal, e receber um papel comprovando, né? Que tem que ser respeitado também. Mas, na verdade, o casamento existe aos olhos dos homens quando é feito no cartório. Mas, aos olhos de Deus, a palavra da autoridade que ele deu, seja lá o juiz de direito, ou um pregador consagrado, que faz a função de juiz de direito. Você está compreendendo? Juiz civil ali. Você está compreendendo? É a mesma. Porque é autoridade também. Mas o juiz que me casou lá, pastor, nem a religião dele não é a mesma da minha. Não interessa qual é a religião dele. Um juiz, ele é a autoridade de Deus. É a autoridade de Deus, pastor? É a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Se eu casar só no cartório, pastor, o meu casamento é válido, é verdadeiro? Sim. É válido, é verdadeiro. Tanto que eu, por ser consagrado, eu posso assinar no lugar do juiz. É aquele chamado casamento religioso com efeito civil, que as pessoas chamam, só para você entender. Eu posso, mas se eu não fosse consagrado, eu não poderia. Por ser consagrado, eu posso. Mas, por ser consagrado, eu posso. Então, a minha assinatura, ela tem o mesmo valor de qualquer autoridade civil. Agora, se eu não sou consagrado, se eu não fosse consagrado, aí o juiz assinaria, né? E eu faria, vamos dizer assim, a parte religiosa. Só para você entender. Amém? Repito, por ser consagrado, eu posso fazer as 2 partes. Segue. Volta, por favor, onde estava. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e encher a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move, sobre toda a autoridade da terra foi entregue ao homem. Sobre a terra. Segue. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva das sementes que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Então, ele criou lá atrás, com um objetivo, aqui na frente. Ou seja, ser alimento para a humanidade. Por quê? Porque ele já projetava o término da obra dele. É uma sequência. Compreende, não? Está dando para entender? Está ficando claro para você? Segue. A todo animal da terra, e toda a árvore dos céus, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim, irmãos, comida é comida. Pastor, era minha bezerrinha. Tua bezerrinha virou churrasco. Comida é comida. Amém? Põe isso dentro de você. Não rejeite nada que venha à mesa. A única coisa que eu tenho que rejeitar é se aquela comida que foi entregue a mim, ela foi consagrada
a um espírito, a um ser. Aí eu não posso comer. Comida consagrada a um espírito, a um ser. Fora isso, mandia que te vá bene. Segue. E viu Deus que tudo quanto tinha feito. Por quê, pastor? Porque tudo que ele fez. E eis que era muito bom. E foi tarde. E manhã. E o dia sexto. Segue. E assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Exército não é de Deus. Exército não é o exército celestial, né? Os anjos, não. Exército na terra. Amém? Todo o exército da terra, tudo que tinha que ser feito, se concluiu. Amém? Foram acabados. Segue. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, ele acabou quando? Não foi no sexto? Não, todo mundo fala que ele fez em 6 dias, no sétimo descansou. Aqui está dizendo que ele acabou a obra no sétimo dia. Ou não está? E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua, o que eu falei para você não ficar na palavra de ninguém? Vai para as escrituras. Não está dizendo ou eu estou inventando? Não está lendo? Sim ou não? Estou lendo fora do contexto? E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí é questão de interpretação de texto. Eu posso interpretar que ele fez tudo em 6 e descansou no sétimo. Mas posso interpretar que ele, no sétimo, ele viu que tudo acabou. E aí descansou. Amém? Segue. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele, mas não significa que ele não trabalhou. Não significa. Eu descansei hoje, mas não significa que eu não fiz nada hoje. Concorda comigo ou não? Eu descansei e abençoei o dia que eu descansei. Mas não disse que ele não trabalhou. Ou disse? Então você estuda para ter entendimento do Espírito Santo. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou seja, há uma obra para fazer na minha vida, há uma obra para fazer na sua vida, mas ela vai ser feita por etapas. É assim que Deus faz. Então, não pule etapas, porque tem passo e passo para cada coisa. Pulei etapa, pastor. Confessa. Se acerta. E volte à forma correta, que é a forma que Deus faz as coisas. Você entende o que eu estou falando? Não? Você entende? Não deixe que o diabo lhe engane. Amém, pessoal? Nós começamos aonde? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Segue. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, presta atenção. Tudo é pela palavra. Tudo é pelo poder de Deus, que é a palavra, Jesus. Mas a obra que Deus faz, ela é feita por etapas. Há um tempo. Compreendeu? Então não seja ansioso. Viva para Deus, viva com Ele e espera que as coisas elas vão se concluir do jeito que Deus já viu que seria. Amém? Que Ele possa falar mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.